Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de um dos maiores grupos da música popular brasileira, o Quarteto em Si. Considerado por muitos o maior e o mais antigo quarteto vocal feminino do Brasil, o grupo Quarteto em Si, formado pelas irmãs Cibele, Silene, Sinara e Siva Ribeiro de Salete, fez história. Infelizmente, com a morte da Sinara, que era líder do grupo, em abril desse ano, 2023, o grupo se manteve sem novas apresentações até agora. O Chico Faria, que é filho da Sinara e também é músico, filho também do Rui Faria, do grupo MPB4, é o nosso convidado. Oi, Chico, tudo bom? Obrigada pela entrevista. Vamos assistir uma reportagem antes de conversar. Cibele, Silene, Sinara e Siva foram as iniciais das integrantes que inspiraram a criação do nome de um dos grupos vocais mais importantes do Brasil, o Quarteto em Si. Em quase 60 anos foram mais de 30 discos lançados, várias turnês internacionais, prêmios e parcerias com grandes nomes da música popular brasileira. Poeta, poetinha, vagabundo, você que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Nascidas em Ibirataia, na Bahia, as quatro irmãs vieram para o Rio de Janeiro no início da década de 60, onde logo conheceram Vinícius de Moraes, um dos primeiros padrinhos do grupo, que as chamava carinhosamente de Baianinhas. As parcerias de sucesso, várias, com nomes como Chico Buarque, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que consolidaram o lugar de referência do grupo na história da canção brasileira. Com a morte de Sinara, líder do grupo, em abril deste ano, o Quarteto em Si segue com apenas duas integrantes, Siva e Corina. O músico Chico Faria, filho de Sinara, e de Rui Faria, integrante do lendário grupo musical MPB4, segue com o compromisso de manter viva a memória e a obra dos pais, administrando as redes sociais e publicando arquivos e memórias de suas jornadas musicais. Ô Chico, começa contando pra gente um pouquinho dessa história, quem foram essas irmãs, como é que elas se juntaram na carreira musical. É muita história, né? São quase 60 anos de história, ou seja, eu não estava aqui ainda. E o início do grupo, sim, as quatro irmãs, né? O nome de si, né? Que a gente pode falar mais adiante, né? A minhas tias, no caso, né? Tia Siva, Cibele, Silene e a minha mãe Sinara, que foi há pouco tempo, né? Elas nasceram em Ibirataia, no interior da Bahia, bem interiorzão mesmo. E na infância, assim, como iniciou, né, pelo menos essa vontade da arte, né, em si, iniciaram e participaram do projeto social do professor, dirigido, né, pelo professor Adroaldo Ribeiro, que era um top assim, de cultura, era uma pessoa incrível no interior de Ibirataia e na Bahia também, em Salvador e tudo. E depois disso, em 62 para 63, mais ou menos, né, para a gente pegar mesmo o gancho do início, né, da formação e como se formou, a minha tia Siva, né, que era a mais velha, é a mais velha, né, ainda, em 62 para 63, ela foi para o Rio de Janeiro participar de calouros, né, show de calouros, né, que seria, né, na época, né. E um dos jurados desse show de calouros era o Carlos Coquejo, que era um grande visionário, né? A gente pode dizer assim, né? De talentos e tal, dessa época. E elas todas tinham 62, 63, 20 e poucos anos, né? Muito jovem, né? E aí, numa dessas apresentações, ele gostou muito dela, né? Ela se apresentou com a minha tia Cibele, nesse caso aí, e ele apresentou principalmente a minha tia Siva para o Vinícius de Moraes, né? Uau. Que é aquela umidade, né?
da época, aquela coisa toda, todo mundo ali fervilhando, né? A arte, tudo, e no Rio de Janeiro, imagina só. E aí, depois disso, assim, vamos botar meses depois, né? Para já beirando 63, meados, alguma coisa assim, rolava aquelas festas, né? Caseiras, né? Que ia um bando de artistas, todos aqueles, assim, iniciando a carreira, né? Assim, muito bacana. Eu imagino como foi essa época, né? É muito legal. E aí, o Coquejo levou, junto com Vinícius, para a casa do Carlinhos Lira, que foi o outro padrinho do quarteto em si, né? São 2 padrinhos. E aí aquelas festas regadas a uísque, enfim, e música, e tudo, né? Todo mundo cantando, dando canja, né? O Carlinhos Lira, junto com o Vinícius, batizaram, que até então era as baianias, né? Que aí o Vinícius falava, não, isso aqui é muito simplório, as baianias, 4 baianias de Salvador, é muito na cara. E aí pegaram a ideia toda, que eram as Cis, né? Que era uma coisa já curiosíssima, né? 4 meninas com nomes de velhas, praticamente, né? Silene, Sinara, aquela coisa toda de interior, né? Ninguém imaginava que fosse dar no que deu, né? Até hoje. E aí eles botando as baianinhas em si, aquela coisa, pô, quarteto, 4, aquela coisa muito na cara, mas não era tão na cara, né, na época, né? E quarteto em si, pô, Sinara, Silva, Cibele, Silene, e aí desde então, quase 60 anos, quarteto em si. Maravilha, e o nome pegou, né? Não só pegou, como elas também fizeram muito sucesso e tiveram grandes parceiros, né? Aproveitando, inclusive, a ocasião, uma vez que hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, é a data em que se comemora o aniversário de Chico Buarque, cantor, compositor, grande artista, letrista, e ele foi um grande parceiro delas, né? Conta um pouquinho disso. Cara, o Chico Buarque, assim, grande parceiro delas e meu e do meu pai, e de muita gente que passou assim nas nossas vidas. O Chico é assim, pelo menos para minha geração, né, junto com a minha mãe, que eu não vivi Vinícius, né, nem Tom, essa galera toda assim, que é de uma geração atrás do Chico, né? E o Chico também bebeu dessa água e tal, né? Junto com o quarteto, enfim. E aí o Chico vem assim como um grande parceiro e um grande amigo, né? Assim, inclusive de futebol, né? Eu e meu irmão e meu pai jogamos muita bola com o Chico Buarque no campo do Politeama. Mas voltando ao quarteto em si, o quarteto em si, assim, teve um disco memorável, né? Que elas gravaram vários artistas, né? Na época da CID, da gravadora CID, que já terminou também, né? Já acabou. Era Vinícius em si, Tom em si, Chico Caetano em si, enfim, tinham vários temas, né, de compositores, né? E teve o Chico em si. Esse Chico em si é uma coisa assim que se fala até hoje, assim, que foi muito marcante pelo repertório, por ser o Chico, é óbvio, e pela convivência que a gente teve, né? Primeiramente a minha mãe, meu pai, óbvio, que passou para a gente, para os filhos, para os irmãos e tal. E esse Chico em si marcou muito, e fora a carreira que se entrelaça, né, do Chico, o quarteto, essa coisa toda, tem 2 momentos muito especiais que não são propriamente do quarteto, né? A gente tocou essas 2 músicas em repertórios de show com a temática de Chico e tal, eu acompanhando a minha mãe, tocando violão e tal, cantando. Mas tiveram os 2 festivais da canção, né? Sim. Isso aí foi muito marcante, inclusive para a música brasileira, assim. Eu vejo até como uma história do Brasil, assim. Se a gente for pegar a parte musical, não tem como não se lembrar disso, né? Que primeiro foi o festival de 67, sempre minha mãe, né, Sinara, com a minha tia Cibele, que teve aquela coisa que o quarteto em si seguiu um outro caminho e tal, enfim, é uma outra história essa. Mas falando dos festivais, festival de 67, que elas defenderam, né, que na época defendia a música, né, era curioso isso também, defenderam a Carolina, que é só do Chico, em 67, e ficaram em 3º lugar. E aí, em 68, que é aquele estouro, né? Que é Sabiá, que está até hoje aí, todo mundo conhece, que é do Tom e do Chico.
que aí teve a música do Vandré, né? Elas disputaram com a música do Vandré, caminhando e cantando aquela coisa bem revolucionária, né? Emblemática. E aí tinha Sabiá, que era aquela canção, aquela coisa assim, super melódica, né? Tom Jobim, né? Enfim, é incrível, né? E aí que elas passaram, né? Elas passaram e o público não curtiu. O público vaiou muito no Maracanãzinho, foi estrondosa essa vaia. Mas depois foi a fase internacional, que a internacional, Sabiá, vira o Brasil. Sei que o amor existe, eu não sou mais triste que a nova vida jamais chega e que a solidão hei de ouvir cantar uma E aí todo mundo, assim, foi uma coisa de louco, pelo que eu vi, né? Já pesquisei, né? Não vivi nada disso, pelo que minha mãe conversava comigo, né? E aí se sagraram campeãs. O Chico volta da onde ele estava para receber o prêmio junto com Tom Jobim. Tem várias fotos por aí na Wikipedia, enfim. É muito legal, os 4 juntos lá com aquele troféu e tal. Assim, pensando em Chico, pelo menos na minha visão, né? Pensando em Chico e no quarteto em si, o que eu vivi muito foi esse Chico em si, que eu já curtia música, já estava na carreira e tal, e os festivais que eu já cantei várias vezes nos meus shows, e acompanhando o quarteto em si, Sabiá e Carolina, e outras músicas, né, do Chico. Ô Chico, isso certamente influenciou você na sua escolha para a carreira musical, né? Porque você nasceu em meio a isso tudo, seu pai também, o Rui do MPB4, vivendo tudo isso em casa. Sim. Enfim, o Chico foi o primeiro grande compositor que eu vivi, né? Vivi musicalmente. Eu tenho 2 CDs solos. O primeiro foi Chico Faria Canta Chico Buarque. Não podia ser assim a estreia, né? Ele é independente, né? Ele não teve gravadora até hoje. E foi em 2003. Ou seja, esse ano está fazendo 20 anos, cara, do meu CD, cara. Muito legal. Isso até entrega a minha idade um pouco, mas eu tô novo ainda. Maravilha. Isso. Chico, daqui a pouco então a gente continua conversando, tá? O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Eu não lhe prestei favores, nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Por que anda agora falando de mim. Essas são imagens da última apresentação ao vivo do Quarteto em Si, ainda em 2021. Foram gravadas em estúdio e disponibilizadas pelo Chico Faria, filho da Sinara, do Quarteto em Si. Chico, como é que foram esses últimos tempos da sua mãe, da banda, com pandemia, tudo isso? Antes da pandemia, né, que foi uma coisa, um caso à parte, né, no mundo inteiro, né, os últimos shows, sim, físicos, né, que eu me lembro, né, que eu participo dos shows há mais de 10 anos, tocando violão e tal, cantando, foram uma sequência, puxando aqui legal, foi uma sequência nos Sescs de São Paulo, que são maravilhosos, diga-se de passagem. Verdade. E foi lá, acho que no Sesc Pinheiro, foi no Sesc Pinheiro. A gente fez 2, 3 dias lá, com a participação da Mônica Salmazo. E aí teve um bloco dos afro-sambas, foi uma vivência muito legal, e sem a gente nem imaginar do que estava por vir ainda, né? O último show físico foi esse. Foram 3 shows assim, seguidos nos Sescs. E aí passou a pandemia, né, aquela coisa toda, que teve esse show, que a gente, esse trecho, né, que a gente acabou de ver agora, né, uma participação minha nesse show gravado no estúdio. E aí foram passando os tempos, tal, e a gente botando conteúdo, né? Eu e minha mãe, assim, minha mãe muito ativa nas redes sociais, inclusive agora estamos em junho, né? Não só é o aniversário do Chico hoje, como também é aniversário do quarteto, daqui a mais ou menos, sei lá, uma semana, 5 dias, uma coisa assim, que elas estão completando 59 anos, ou seja,
ano que vem, em 2024, teremos 60 anos e vai ter muita festa aí. Ah, a gente quer acompanhar tudo isso. Como é que está sendo para você manter esse legado, essa memória viva? Aquele suspiro, né? Essa responsa que é uma responsa boa, né? Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de música, gosto muito do quarteto, da minha mãe, do meu pai, enfim. A gente está preparando, assim, novidades boas para esse ano ainda e possivelmente para ano que vem. Pois é, eu quero saber dos projetos. O que os fãs podem esperar de Quarteto em Si a partir de agora? Bora. Tem um livro que está bem no forno, assim. Não vou falar que está para sair, porque senão eu vou estar mentindo ainda, que falta alguma coisinha. Que não é propriamente do Quarteto em Si. Óbvio que é sobre a minha mãe, sobre meu pai. Então tem Quarteto em Si na história, tem pincelado no MPB4. Enfim, a história da música brasileira, né, no geral. Né? Mas é muito legal isso aí, assim. Eu ainda tô descobrindo ainda que é um livro sobre as cartas que minha mãe escreveu para o meu pai no ano de 67. Assim, já tinha começado o Quarteto em Si, já tinha começado o MPB4. Eu não posso dar spoiler nenhum, vocês me perdoem. Mas posso pincelar alguma coisinha assim do que vai acontecer. E aí são 32, 33 cartas de 67, façam as contas aí. E aí, com meu pai e minha mãe intercalando, né? Carta, né? Gente, não tinha o WhatsApp, tá? 67. Vamos lembrar isso. WhatsApp, e-mail, isso aí não existia, tá? Nem eu existia, inclusive. E aí, eles trocaram essas cartas, minha mãe de Los Angeles, ou vice-versa, uma coisa assim, um de Los Angeles e o outro do Brasil, e ditadura, né? Rolando aquela loucura toda, né? Todo mundo ali e tal, com aquela coisa, vou falar o quê, não sei o quê, e cartas a mil rolando durante um mês praticamente inteiro, e essas cartas estão completamente intactas aqui, assim, numa caixinha, assim, super guardada. Que demais. Já foram digitalizadas pelo Felipe e por outros amigos, tal. A gente está vendo a editora ainda, e vai sair um livro praticamente desse pré-namoro, que daí existiu o casal, né? Minha mãe e Sinara, Rui, que depois tiveram nós, filhos, e aí os netos, essa coisa toda, e começou tudo daí, de 67, essas cartas. Muito Essa, assim, é o maior legado assim, que a gente tem e que praticamente vamos conhecer junto com o lançamento. Né? Eu até tenho aqui, mas eu quero me privar disso, quero conhecer tudo na hora também. Que bonito! Mais uma história que faz parte da música popular brasileira, né? Um legado dessa família. Chico, quero te agradecer pela entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Beijo a todos. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.